Então vamos para outra mudança, que é a desocupação do imóvel comercial. O que muda? Bom, quanto ao imóvel comercial, existem dois pontos importantes para se falar, tá? Um deles entra na questão das liminares de despejo, tá? Então, a nova lei, ela ampliou as hipóteses de liminar de despejo. Esse procedimento deve ser muito rápido, que é para desocupação em 15 dias. Uma das hipóteses que se encaixa na alocação não residencial se o prazo do contrato não residencial passar a valer por prazo indeterminado, o proprietário vai poder retomar esse imóvel por uma ação de despejo liminar. Então, o que se diz é, aquele locatário que tem um contrato de locação não residencial, fique atento ao prazo. Se o prazo passar a indeterminado, vá, procure administrador, o proprietário, e renove para não ser surpreendido por um despejo liminar. A outra modificação na ação renovatória. Então, para aquele ponto comercial, né, se a pessoa tiver um contrato de locação por 5 anos, atuando naquele mesmo ramo por 3 anos, ela terá o direito, através de uma ação chamada renovatória, a ter renovado esse contrato por mais 5 anos, pelo menos, ou pelo prazo que ela já estiver no imóvel, né? No mínimo 5 anos. Antes, se essa ação eventualmente vier a ser julgada improcedente, antes do prazo para desocupação era de 6 meses, o prazo foi reduzido para 30 dias. Então também tem que ficar atento a esse ponto. Ainda não deu para ver o reflexo, né, doutora? O que se tem é muita especulação e, ao meu ver, que não vai ser concretizada. Como, por exemplo, não se alugue, não é mais necessário alugar um imóvel, para alugar um imóvel ter um fiador ou um seguro-fiança. Eu entendo que é importante, sim, e muitos locatários já se dirigem à imobiliária falando, agora não precisa mais de fiador, não precisa mais de seguro-fiança. Isso tem acontecido muito. Esse é o maior equívoco que tem acontecido. Isso fica a critério do locador. Ele é que vai dizer se vai exigir ou não a garantia. E eu ainda entendo que é muito importante continuar exigindo a garantia para a locação. Quer dizer, o locador ele continua tendo o seu direito de exigir o que ele quiser, seja depósito, seguro-fiança, fiador ou o que for. Sem dúvida. Queria que a senhora explicasse para nós, ainda assim, mesmo com essas mudanças e com o que a senhora falou, ser fiador de alguém é um risco muito grande. O ideal é nunca ser fiador de ninguém. Qual que é a orientação que a advogada dá pra gente? A questão do fiador é uma questão muito delicada. Realmente você corre um risco, né, de, se eventualmente o locatário não pagar, o fiador vai ser obrigado a pagar. E é por isso que cada vez mais se orienta as pessoas a apresentarem o seguro-fiança como garantia. Alguém te chama para ser locador, você fala, não, mas eu fiquei sabendo do seguro-fiança. Alguém te chama para ser fiador, você já explica para a pessoa do seguro-fiança. Seguro-fiança é melhor, enfim, é um risco, tá? Então, pode, né, é uma garantia muito comum ainda hoje, é a mais comum, aliás. O seguro-fiança tem crescido, mas o fiador ainda é muito importante, né? Mas sem dúvida nenhuma é um risco. Então, e o depósito, que às vezes é de 3 meses, enfim, é uma segurança ou não é suficiente na sua opinião? O depósito nós não orientamos, tá, ao depósito, porque ele costuma ser insuficiente, tá? Porque se você precisar, por exemplo, de uma ação de despejo, é muito difícil você ter uma desocupação efetiva em 3 meses. E mesmo assim, você não sabe se o locatário danificou o imóvel, por exemplo. Então é uma garantia muito insuficiente, é por isso que não se orienta. Para que a gente possa entender melhor sobre a questão do despejo, tem uma dúvida, doutora. A pessoa, ela está inadimplente há um tempo suficiente para se entrar na justiça. E daí ela vai lá e paga uma prestação, paga um mês que ela devia. O processo ele é parado ou ele continua funcionando? Não, o processo ele só vai ser finalizado se o pagamento for da dívida integral. E é importante deixar claro também que para se distribuir uma ação de despejo, basta um dia de atraso. Um dia. Um dia é suficiente. Um dia de atraso. Então, atrasou, venceu, atrasou. É claro que na prática não se faz isso, porque o dispêndio de ação é grande, o custo e tudo mais. Claro. Mas um dia de atraso pode ensejar uma ação de despejo.
Como advogada, quanto tempo a senhora indica? A pessoa pode esperar 1 mês, 2 meses, ou quanto mais espera, pior fica? Olha, eu indico que eu oriento no máximo o segundo vencimento, não pagou, distribua a ação, porque no trâmite do processo pode também eventualmente fazer um acordo, parcela o que passou e tem a obrigação dos vincendos também, faz o acordo no processo, mas não se orienta a deixar passar. No máximo 2 meses, segundo vencimento não pagou, distribua a ação e eventualmente depois resolve. Porque o trâmite da ação, embora esperamos que seja melhor com as modificações da lei, mesmo assim muitas das vezes acaba demorando, enfim, se for deixar vai ter um prejuízo maior. Quanto antes, melhor, né? Eu acho que tem a questão do bom senso. Se for conversado, se explicar alguma situação específica, você pode esperar um pouco mais se desejar. Mas aí fica a critério da pessoa. Mas né? Não só explicar, mas sim tomar providência para resolver. Não adianta nada falar e ficar de braço cruzado. Sim, ainda que vá parcelar um pouco, mas não deixar a situação fluir, porque senão o prejuízo no final vai ser grande. Bom, tenho mais uma dúvida que é, pelo que a gente percebeu, alguns pontos foram, não sei se eu posso chamar assim, mas vetados. Foram vetados. Por quê? Os principais pontos, ao meu ver, os vetos foram corretos, tá? Os principais pontos vetados foram aqueles relacionados aos setores comerciais e empresariais. Tá? Um veto foi, a lei previa a necessidade de consentimento do locador para uma mudança societária, majoritária do locatário. Então, assim, se você precisa que o locador consinta, você está, vamos dizer... dividindo praticamente o que é seu, né? Você vai ter, quer dizer, um consentimento, você vai atrapalhar o comércio, a área comercial empresarial, que é muito importante, que é o que movimenta o país, né? Então, esse foi um veto, ao meu ver, correto. Que também tem a ver, então, com a questão comercial, né? Não sim, só sim, com... sim. E um outro veto importante também, outros também, mas enfim, um outro veto importante é aquele veto que, por exemplo, numa ação renovatória, então aquele caso que o imóvel comercial, aquele locatário tem o direito de permanecer por aí pelo menos 5 anos, né? E ele ajuiza uma ação e essa ação é julgada improcedente em razão de uma oferta de terceiro. Tá? Então o terceiro vai entrar no imóvel porque ele teve uma oferta melhor. Pela lei atual, o locatário teria direito ao ressarcimento pelo prejuízo que ele teve. O projeto de lei previa que não seria mais necessário essa indenização. E o presidente vetou, ou seja, permanece o direito de indenização para aquele locatário que tiver que sair. Quase que uma multa, digamos assim, né? Mais ou menos funciona como uma multa. É porque ele esperava, na verdade, ele preencheu uma série de requisitos para ter a renovação daquele contrato. Então ele esperava, ele trabalhou num fundo de comércio para aquilo, né? Então, se ele tiver que sair, ele vai receber uma indenização. Por isso eu achei correto também o veto. Justo para os dois lados, né? Sim. Bom, as alterações foram positivas e esperamos realmente que deem certo, que funcionem na prática. A doutora vai saber nos próximos meses, né, se isso funcionou. Sim, então, é muito importante ainda, né, verificar como é que o judiciário vai atuar. Esperamos que o judiciário atue em favor da lei, porque só assim ela vai poder ser efetivamente concretizada. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar o programa, mas eu espero recebê-la mais vezes. Da próxima vez que vier, provavelmente falando sobre esse assunto, outro assunto, mas eu vou perguntar se deu certo, se a gente está vivendo isso na prática.